Capítulo 3. A personalidade dos discípulos. Os discípulos seriam reprovados por uma equipe de seleção. O material humano é vital para o sucesso do empreendimento. Uma empresa pode ter máquinas, tecnologia, computadores, mas se não tiver homens criativos, inteligentes, motivados, que tenham visão global, que previnam erros, que saibam trabalhar em equipe e pensem a longo prazo, poderá sucumbir. Se houvesse uma equipe de psicólogos especialistas em avaliação da personalidade e do desempenho intelectual, auxiliando Jesus na escolha de seus discípulos, será que seus jovens seguidores seriam aprovados? Creio que não. Nenhum deles preencheria os requisitos básicos. É provável que a equipe de psicólogos recomendasse para seus discípulos o jovem da casta dos escribas e fariseus. Eles possuíam ilibada cultura, eram bem comportados, éticos, gozavam de boa reputação social. Alguns eram versados não apenas da língua hebraica, mas também do latim e do grego. Tinham uma visão ampla do mundo, conheciam as antigas escrituras e guardavam as tradições do seu povo. O mestre dos mestres, contrariando toda a lógica, escolheu conscientemente jovens indisciplinados, incultos, rudes, agressivos, ansiosos e intolerantes. Os discípulos correram riscos ao segui-lo, e ele correu riscos maiores ainda ao escolhê-los. Jamais alguém reuniu pessoas tão complicadas e despreparadas para ensinar. Por que Jesus fez uma escolha tão ilógica? Ele preferiu começar do zero, trabalhar com jovens completamente desqualificados, a ensinar jovens já contaminados pelo sistema, saturados de vícios e preconceitos. Preferiu a pedra bruta à mal lapidada. A personalidade dos discípulos. Subtítulo: Vamos analisar a personalidade de alguns discípulos antes de encontrar o mestre da vida. Os textos das biografias de Jesus falam muito pouco sobre os discípulos, mas, indiretamente, nos revelam dados sobre alguns deles. De Filipe e André, muito pouco. De Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, quase nada é mencionado. De Mateus, sabemos apenas que era um coletor de impostos, um publicano. Os publicanos eram odiados pelos judeus porque estavam a serviço do Império Romano. Vários eram corruptos e extorquiam o povo. Os fariseus os rejeitavam. Mateus era uma pessoa sociável. Quando Jesus o chamou para discípulo, ele ficou tão empolgado que fez uma festa de confraternização com seus amigos. Na festa estavam presentes outros coletores de impostos e homens de má reputação. Ao contemplar a cena, os fariseus questionaram a reputação de Jesus. Alguém que fala sobre Deus não poderia se relacionar com gente daquela laia, pensaram eles. Mateus era uma pessoa detalhista e deslumbrada por Jesus. Por ser coletor de impostos, deveria ter noção de escrita. Provavelmente fez anotações nos tempos em que andou com o mestre, pois seu evangelho contém riquezas e detalhes que só um exímio observador poderia notar. Mas essas anotações demoraram anos para serem reunidas em livros. Por quê? Os discípulos transmitiam oralmente a mensagem de Jesus. A palavra escrita não era importante para eles naquele tempo. Foi somente depois que novas gerações vieram somar-se aos seguidores de Jesus e a tradição oral começou a se diluir no tempo que as comunidades cristãs sentiam a necessidade de reunir as anotações e recomendações de livros, chamados de evangelhos. O Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente 30 anos depois da morte de Jesus. Podemos investigar apenas alguns traços da personalidade segundo a lógica alicerçado da dúvida. Existe uma dúvida positiva que abre as janelas da memória.
Quebra os paradigmas, recicla os preconceitos e expande a arte de pensar. Mas a dúvida de Tomé fomentava-se na autossuficiência. O mundo tinha de girar em torno das suas verdades, impressões e crenças. Sua dúvida estava bem próxima da desconfiança paranoica, pois ele desconfiava de tudo e de todos. Você vive a dúvida saudável ou a doentia? Da personalidade de Tiago, filho de Zebedeu, descobrimos algumas características descritas no Evangelho do seu irmão João. Tiago era um jovem ousado, ambicioso e impaciente, mas tornou-se um dos mais íntimos amigos de Jesus. Após a morte do Mestre, foi martirizado por causa de seu amor por Jesus e pela defesa dos seus princípios. Gostaria de ressaltar as características de 3 discípulos: Pedro, João e Judas Iscariotes. Também analisei com mais detalhes a personalidade de Paulo, que veio a integrar o grupo de seguidores nos anos depois da morte de Jesus. As características de personalidade de Pedro e João representam, provavelmente, os traços principais do caráter da maioria dos discípulos. Nós as conhecemos a partir de seus comportamentos evidentes e das reações percebidas nas entrelinhas, contidos tanto nos evangelhos quanto nas cartas que escreveram. As características da personalidade de Judas Iscariotes, que tinha a personalidade mais destoante do grupo, foram extraídas a partir da análise dos evangelhos. A de Paulo foram baseadas na análise de múltiplas cartas, principalmente da palavra e das reações reveladas no momento de maior tensão. Antes de começar a comentar a personalidade dos discípulos, gostaria de fazer uma pergunta ao leitor. Quem foi o discípulo mais equilibrado? Fiz essa pergunta a várias pessoas enquanto escrevi esse livro, e a maioria errou. Como vemos, foi Judas Iscariotes. Ele era o mais ousado, sensato e discreto dos discípulos. Judas provavelmente seria a única pessoa que passaria numa prova de seleção se usássemos os critérios atuais de avaliação e da personalidade e desempenho intelectual. Primeiramente, vou descrever as características negativas de personalidade de Pedro, de João e de Paulo, porque elas sobressaem mais do que as positivas. A exceção era Judas, de quem descreverei primeiro nas características positivas de sua personalidade, porque são as que mais sobressaem. Será de grande ajuda para entendimento a diferença entre ele e os demais discípulos. Jesus foi ousadíssimo ao escolher seus discípulos. Pagou caro por isso, pois eles lhe deram constante dor de cabeça, mas parecia gostar dele do jeito que eram. Ele não se importava com as decepções. O mestre da vida era um artesão da alma humana. Queria lapidar uma joia rara, com um brilho único, de um único valor. Pedro. Características negativas da personalidade de Pedro. Subtítulo. Pedro era inculto, não sabia ler, intolerante, ansioso, irritado, agressivo, inquieto, incapaz, indisciplinado, impulsivo. Repetia os mesmos erros com frequência e não suportava ser contrariado. Mateus capítulo 18, versículo 21. Sua compreensão do mundo se restringia às necessidades de sobrevivência. Entendia de mar por ser pescador. Sua visão política era limitada. Percebia o jugo romano sobre Israel, mas desconhecia os complexos envolvimentos políticos entre Roma e o sinédrio judaico e ignorava as benesses de que alguns líderes judeus desfrutavam. Pedro não desenvolveu as funções mais importantes da inteligência. Não era empreendedor. Não sabia filtrar estímulos estressantes. Sua emoção era flutuante
e ele impunha suas ideias em vez de expor. Não era uma pessoa altruísta. Não percebia as dores e necessidades dos outros. Não tinha projetos sociais. Não pensava em mudar o mundo, ajudar as pessoas a aliviar a dor do próximo. Suas necessidades básicas vinham em primeiro lugar. Logo após a morte de Cristo, perturbado, voltou a pescar. João capítulo 21, versículo 3. Em um trator emocional, passou por cima de tudo que se opunha a ele. Não sabia se colocar no lugar dos outros, por isso tinha dificuldade de perdoar e compreender. Se você vivesse nos tempos atuais, certamente teria um ano que todo professor gostaria de ver longe de sua sala de aula. Pedro era autossuficiente e tão ousado que respondia pelo mestre sem nem ao menos perguntar o que Jesus estava pensando sobre o assunto. Mateus capítulo 17, versículo 25. A principal característica de sua personalidade era reagir antes de falar. João capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus foi preso, Pedro cortou a orelha de um soldado, colocando em risco Jesus e os discípulos com autoridade impensada. Capítulo 18, versículo 12.